Vinde a Deus em meu auxílio. Socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Celebramos a bela vitória do discípulo fiel Barnabé, que foi digno de grande coroa, padecendo por causa da fé. Deixe as lidas do campo animado pela fé que opera no amor, para ver florescer novo povo de cristãos consagrado ao Senhor. Pai, contente a procura de Paulo, companheiro na fé, no dever, e com ele ao aceno do Espírito muitas pragas irá percorrer. Para si, coisa alguma conserva e atraia muitos a Cristo Jesus, até ser consagrado no sangue e empunhar uma palma de luz. Pela prece do servo fiel, dai, ó Deus, que sigamos também os caminhos da graça e da vida, e no céu vos louvemos. Amém. Salmo 62, sede de Deus, o santo evangelista investigou o saber dos grandes homens do passado e confirmou o que os profetas predisseram. Aleluia. Sois vós, ó Senhor, o meu Deus, desde a aurora ansioso vos busco, a minha alma tem sede de vós, minha carne também vos deseja, como terra sedenta e sem água. Venho assim contemplar-vos no templo para ver vossa glória e poder. Vosso amor vale mais do que a vida, por isso meus lábios os louvam. Quero, pois, vos louvar pela vida e elevar para vós minhas mãos, a minha alma será saciada, como em grande banquete de festa cantará alegria, e meus lábios ao cantar para vós meu louvor. Penso em vós, do meu leito de noite, das vigílias suspiro por vós. Para mim foste sempre o socorro, de vossas asas à sombra eu exulto. Minha alma se agarra em vós, com poder vossa mão me sustenta. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. O santo evangelista investigou o saber dos grandes homens do passado e confirmou os que os profetas predisseram. Aleluia. Cântico de Daniel 3, 57, 88, 56, louvor das criaturas ao Senhor. Deus chamou-nos à fé da verdade pelo anúncio do santo evangelho, para obtermos a glória de Cristo. Aleluia. Obras do Senhor, bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Céus do Senhor, bendizei o Senhor, anjos do Senhor, bendizei o Senhor. Águas do alto céu, bendizei o Senhor. Potências do Senhor, bendizei o Senhor. Lua e sol, bendizei o Senhor. Astros e estrelas, bendizei o Senhor. Chuvas e orvalhos, bendizei o Senhor. Brisas e ventos, bendizei o Senhor. Fogo e calor, bendizei o Senhor. Frio e ardor, bendizei o Senhor. Orvalhos e garoas, bendizei o Senhor. Geada e frio, bendizei o Senhor. Gelos e neves, bendizei o Senhor. Noites e dias, bendizei o Senhor. Luzes e trevas, bendizei o Senhor. Raios e nuvens, bendizei o Senhor. Ilhas e terra, bendizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Montes e colinas, bendizei o Senhor. Plantas da terra, bendizei o Senhor. Mares e rios, bendizei o Senhor. Fontes e nascentes, bendizei o Senhor. Baleias e peixes, bendizei o Senhor. Pássaros do céu, bendizei o Senhor. Feras e rebanhos, bendizei o Senhor. Filhos dos homens, bendizei o Senhor. Filhos de Israel, bendizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Sacerdotes do Senhor, bendizei o Senhor. Servos do Senhor, bendizei o Senhor. Almas dos justos, bendizei o Senhor. Santos e humildes, bendizei o Senhor. Jovens Misael, Ananias e Azarias,
Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, louvemos e exaltemos pelos séculos sem fim. Bendito sois, Senhor, no firmamento dos céus, sois digno de louvor e de glória eternamente. Deus chamou-nos à fé da verdade pelo anúncio do Santo Evangelho, para obtermos a glória de Cristo. Aleluia. Salmo 149, alegria e o louvor dos santos. Muitos louvaram seu saber que jamais perecerá. Aleluia. Cantai ao Senhor Deus um canto novo e o seu louvor na Assembleia dos Fiéis. Alegre-se Israel em quem o fez, e Sião se rejubile no seu rei. Com danças glorifiquem o seu nome, toquem harpa e tambor em sua honra. Porque de fato o Senhor ama seu povo e coroa com vitória os seus humildes, exultem os fiéis por sua glória, e cantando se levantem de seus leitos com louvores do Senhor em sua boca, e espadas de 2 gumes em sua mão. Para exercer sua vingança entre as nações e infligir o seu castigo entre os povos, colocando nas algemas dos seus reis e seus nobres entre ferros e correntes, para aplicar-lhes a sentença já escrita, eis a glória para todos os seus santos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muitos louvaram seu saber que jamais perecerá. Aleluia. Leitura breve de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de 1, 2a, 3, 4. Irmãos, quero lembrar-vos o evangelho que vos preguei e que recebestes, e no qual estáis firmes. Por ele sois salvos, e o estáis guardando, tal qual ele vos foi pregado por mim. Com efeito, transmiti-vos em primeiro lugar aquilo que eu mesmo tinha recebido, a saber, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado, que o terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras. Eles contaram as grandezas do Senhor e seu poder, Eles contaram as grandezas do Senhor e seu poder, e as suas maravilhas que por nós realizou. do Senhor e seu poder. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Eles contaram as grandezas do Senhor e seu poder. Cântico evangélico de Benedictus, o Messias e seu precursor. Barnabé conduziu Paulo à igreja de Antioquia, e ali anunciaram a palavra do Senhor a uma grande multidão. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque a seu povo visitou e o libertou. E fez surgir um poderoso Salvador na casa de Davi, seu servidor. Como falara pela boca de seus santos, os profetas desde os tempos mais antigos. Para salvar-nos do poder dos inimigos e da mão de todos quantos nos odeiam. Assim mostrou misericórdia a nossos pais, recordando a sua santa aliança. E o juramento a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertos do inimigo, A ele nós servamos sem temor, em santidade e em justiça diante dele, enquanto perdurarem nossos dias. serás profeta do Altíssimo, ó menino, pois irás andando à frente do Senhor, para aplainar e preparar os seus caminhos. Anunciando ao seu povo a salvação, e está na remissão de seus pecados. Pela bondade e compaixão de nosso Deus, que sobre nós fará brilhar o sol nascente, Para iluminar a quando jazem entre as trevas, e na sombra da morte estão sentados. e para dirigir os nossos passos, guiando-os no caminho da paz. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Barnabé conduziu Paulo à igreja de Antioquia, ali anunciaram a palavra do Senhor a uma grande multidão. Invoquemos nosso Salvador, que destruindo a morte iluminou a vida por meio do Evangelho. Humildes peçamos, confirmai a vossa igreja na fé e na caridade. Fizestes resplandecer admiravelmente a vossa igreja por meio dos santos e insígnios doutores, que os cristãos se alegrem sempre com o mesmo esplendor. Confirmai a vossa igreja na fé e na caridade. Quando os santos pastores vos suplicavam, a exemplo de Moisés, perdoastes os pecados do povo, por intercessão deles, santificai a vossa igreja mediante uma contínua purificação. Confirmai a vossa igreja na fé e na caridade. Tendo-os escolhidos entre seus irmãos, consagrastes vossos santos, enviando sobre eles o vosso Espírito,
que o mesmo Espírito Santo inspire aqueles que governam o vosso povo. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade. Vós que sois a herança dos santos pastores, concedei que nenhum daqueles que foram resgatados pelo vosso sangue fique longe de vós. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Do Evangelho de Mateus 10, 7 a 13. Estamos diante de uma exímia orientação para os apóstolos e discípulos de Jesus. O anúncio feito pelos seguidores do Senhor e posteriormente pela Igreja será sempre a chegada do reino de Deus. O reino dos céus está próximo. Suas ações serão parecidas com as de Jesus. Primeiro, a cura dos enfermos, segundo, a expulsão dos demônios e terceiro, a purificação dos doentes. Então, todos nós devemos estar atentos a essas ações de Deus pelos seus ministros, ordenados e pelo povo fiel. É muito importante relembrar a cura dos enfermos, a expulsão dos demônios e a purificação dos doentes. Muita gente fala que não existe demônio. Demônio existe, está aí, ronda a gente, nós precisamos de correr dele. O discípulo do Senhor deve ser disponível, desapegado e despojado, não levando excessos pelo caminho. Jesus insiste que a graça que recebemos e que a graça que devemos dar gratuitamente, recebemos a boa nova divina e a sua salvação, por isso, da mesma forma, devemos também transmitir o que recebemos. Hoje nós celebramos a memória de São Barnabé, um homem bom e cheio do Espírito Santo e de fé. Então nós somos chamados como Barnabé a sermos bons, a sermos repletos do Espírito Santo. Acabamos de celebrar Pentecostes e a termos uma fé viva. São Barnabé era uma pessoa querida na comunidade, ele possuía origem judaica e era influenciado pela cultura helênica. Ao longo de seu ministério, ele foi um conciliador entre a realidade dos judeus e dos gregos. Em seu trabalho missionário, foi responsável pela conversão de muitas pessoas ao cristianismo. Então, o Evangelho fala: de graça recebestes, de graça deveis dar. E nós somos chamados a sermos homens bons, cheios do Espírito Santo e de uma genuína fé. Oremos. Ó Deus, que designaste São Barnabé cheio de fé e do Espírito Santo para converter as nações, fazei que vossa Igreja anuncie por palavras e atos o Evangelho de Cristo que ele proclamou intrepidamente. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Em nome do Senhor, ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Um feliz dia para todos.